Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos meditar um pouco sobre a solenidade de Pentecostes. Esta solenidade que marca o fim deste ciclo, Quaresma, tempo pascal, e dá início ao tempo comum. Tempo este que no antigo calendário litúrgico era chamado de tempo depois de Pentecostes. Tão grande é a importância de Pentecostes para o ano litúrgico. Nós vamos aqui tratar de dois pontos nesse vídeo. O paralelo entre Pentecostes e a Torre de Babel, e falaremos também um pouco sobre os dons do Espírito Santo, como eles de fato podem se manifestar na nossa vida espiritual. Passemos à leitura dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura da missa do dia. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pentecostes pode ser colocado em paralelo com a Torre de Babel, porque, veja, em Pentecostes nós temos a humildade que leva à unidade. Na Torre de Babel nós temos a soberba que leva à divisão, que leva à confusão. Lembremos que na Torre de Babel, os homens, que falavam todos uma única língua, decidem construir uma torre que alcançasse os céus. Ou seja, ali nós temos o espírito do homem que deseja transcender sem o auxílio de Deus, sem o auxílio da graça. Então, a consequência dessa soberba é exatamente a confusão. Porque se nós pensarmos bem, de maneira prática e muito concreta, a soberba leva a isso. Como assim? A soberba leva, de fato, a não escutarmos os outros. É claro que no evento da Torre de Babel, as pessoas pararam de se entender porque cada um passou a falar uma língua própria. Mas a soberba nos leva, de alguma forma, a nos tornarmos o centro de tudo e também a não escutarmos as outras pessoas. Normalmente o soberbo está sempre certo, não escuta as outras pessoas, ele tem sempre razão e ele sequer considera o que o outro diz. Sequer faz alguma consideração sobre o que outra pessoa está falando. Então a soberba leva à confusão, a soberba leva à divisão. Enquanto que a humildade, que é dada pelo Espírito Santo, que é pressuposto da nossa vida espiritual, sem ela não existe vida espiritual, a humildade traz exatamente a unidade, porque a humildade é, antes de tudo, a submissão à verdade. A verdade plena, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, mas também reconhecermos a verdade sobre nós mesmos. Então, a humildade que o Espírito traz é a humildade da submissão à verdade. E é isso que traz verdadeira unidade. Ou seja, uma vez que nós estejamos todos submetidos à verdade, ainda que falemos línguas diferentes, português, espanhol, inglês, seja lá o que for, ainda que falemos línguas diferentes, nós estaremos em união. Ainda que haja diversidade, seja de personalidade, de características, de qualidades, de carismas na nossa igreja, se nós estamos todos submetidos à verdade que é Cristo, nós estamos na plena unidade. Só pode haver unidade na verdade. O Senhor mesmo diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando ele viesse,
ele iria ensinar tudo aos apóstolos e recordaria tudo o que o próprio Senhor, disse aos apóstolos. O Espírito Santo vem então para afirmar essa verdade dentro de nós. A unidade que o Espírito Santo traz é, antes de tudo, no interior do coração do homem. Uma vez que há uma unidade no coração do homem, essa unidade vai se manifestando também na comunidade, na vida fraterna, na convivência na igreja. Nós só podemos fazer parte desta unidade que o Espírito Santo traz se nós estamos na igreja. O Espírito nos leva a viver nessa comunhão que é a Santa Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, a unidade vem desta submissão à verdade de Cristo. E a partir disso, começa a se manifestar aquele primeiro dom do Espírito Santo. De todos os 7 dons tão falados nesses tempos de Pentecostes, próximos a Pentecostes, o primeiro dom que se manifesta na vida espiritual de uma pessoa que de fato progride na vida de oração, que já deixou o pecado mortal, é o dom do temor de Deus. Por quê? Porque nós, diante da majestade de Deus, nós nos abaixamos. Nós tememos a Deus. Não somente porque temos medo de ir para o inferno ou algo do tipo, ou algum castigo, mas o temor de Deus é, antes de tudo, um temor de ofender aquele que tanto me amou, que tanto me ama. Essa é a profundidade deste dom do Espírito Santo. Mas, veja só, os dons do Espírito Santo não irão se manifestar em nós se nós continuarmos a sermos guiados pelo espírito do mundo, pelo espírito que nos leva à soberba, lá de Babel, pelo espírito que nos leva ao pecado. Nós precisamos rezar pedindo o Espírito Santo, precisamos rezar pedindo os dons do Espírito Santo, mas nós precisamos entender que se não houver docilidade ao Espírito, estes dons não irão se manifestar. Esses dons não irão se manifestar de forma alguma. Então, é preciso que haja uma conversão. Para que os dons se manifestem na vida espiritual, né, de alguém, é preciso que a pessoa deixe o pecado mortal. Né, e isso deixar é o que? É estar em estado de graça, é deixar realmente de pecar mortalmente, vencer esses vícios, não sozinho, claro, mas sempre com a ajuda de Deus, com a graça. Né. Uma vez que ela progride na vida de oração, de forma mais específica, a oração mental, a meditação, e essa oração já está começando a dar frutos de caridade, sinal de que é uma oração verdadeira, aí sim há espaço, há a possibilidade então dos dons do Espírito Santo começarem a se manifestar e a pessoa caminhar. Né? Mas de nada adianta nós rezarmos e rezarmos pedindo o Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo, se nós não tivermos uma decisão, ou como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de deixar a vida de pecado, progredir na vida espiritual através da oração, principalmente a oração mental, a meditação. Então, que nessa solenidade de Pentecostes, nós possamos sim pedir estes dons que nos foram dados já no nosso batismo, já estão em nós, né? Mas à espera de se manifestarem, uma vez que nós deixamos de dar ouvidos ao espírito do mundo, ao espírito da Torre de Babel, e passamos a dar ouvidos, a sermos guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Pentecostes, pelo Espírito da verdade que nos submete a essa plena verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja bendito para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.